paz do Senhor Jesus a todos. Vamos continuar hoje a viagem do apóstolo Paulo. Ele está voltando para Jerusalém e aqui ele vai contar todos os lugares, todas as paradas, todos os lugares por onde ele passou. Então vamos rapidamente acompanhá-lo nessa viagem e a profecia que ele vai receber com relação à chegada dele em Jerusalém. Diz assim essa palavra do Atos 21. Depois de nos separarmos deles, daqueles que eles estavam no capítulo anterior, nós embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali a Pátara. Esses lugares eram na Grécia, eu fui verificar. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, nós embarcamos nesse navio e partimos. Depois avistamos Chipre, que é uma outra bem conhecida. Seguimos rumo ao sul. Navegamos para a Síria. A Síria também todo mundo conhece, né? Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar uma carga. Encontrando ali discípulos, todos os lugares que eles haviam passado, eles já tinham discípulos. Ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Já sabiam o que ia acontecer a Paulo lá em Jerusalém, né? Mas quando terminou nosso tempo ali, nós partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e seus filhos, nos acompanharam para fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Consegue imaginar essa cena? Todos os discípulos foram acompanhar Paulo. E ali na praia, antes dele embarcar, eles oraram. Eles se ajoelharam e oraram todos juntos. Era uma igreja muito fortalecida em oração, né? Depois nos despedimos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida. Olha que lugar, né? Onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos até Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Naquele tempo, o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de revelação da palavra era derramado abundantemente sobre a igreja do Senhor Jesus, como está voltando a ser hoje. Aleluia! Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E esse profeta vai trazer uma profecia para Paulo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrou suas próprias mãos e pés e disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Ele profetizou a Paulo: você vai ser amarrado pelas mãos e pelos pés e você será entregue aos gentios. Quando ouvimos isso, nós, o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha quantas vezes, né, o Espírito Santo tentando alertar, falando para Paulo, mas Paulo, ele tinha uma missão a cumprir. E ele era impelido pelo próprio Espírito Santo a completar a sua missão. Ele sabia que em Jerusalém ele seria preso, seria morto, mas ele não queria escapar do chamado dele. Ele queria prosseguir até o fim. Quem dera a nossa vida com Cristo fosse assim como a de Paulo, né? Enfrentando todos os percalços da vida, enfrentando todas as dificuldades, todos os problemas, mas firmes com o Senhor, jamais desistindo do nosso chamado, jamais desistindo daquilo, do propósito de Deus para as nossas vidas. Assim era o apóstolo Paulo. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando, partindo do meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Que a sua fala possa ser essa: eu estou pronto, não somente a ser perseguido, amarrado, injuriado, blasfemado, eu estou pronto a morrer pela causa do Senhor Jesus. Amém? Aliás, é a coisa que mais nós temos que fazer, se nós pretendemos seguir ao Senhor Jesus, é morrer. Isso é uma condição que nós temos que encarar, morrer para nós mesmos, morrer para os nossos desejos, morrer para a nossa vida, viver pela causa do Senhor Jesus. Isso é o que nós temos que fazer, isso é evangelho, não é viver para nós mesmos, é viver pela causa do Senhor. E era o que Paulo verdadeiramente fazia. Eu, às vezes, quando as pessoas me convidam, eu convido pessoas, né, para ir à minha igreja, e elas falam: nossa, mas o que tem de interessante lá? O que eu vou aprender lá? Aí eu digo assim: você vai aprender a morrer.
Aí elas, como assim? Você vai aprender como que morre, como é que morre, porque viver para Cristo é morrer para nós mesmos. E Paulo estava disposto, muito disposto a morrer literalmente pela causa do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram até a casa de Minasson, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos daquele lugar. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam lá presentes. Paulo os saudou e relatou tudo, minuciosamente, tudo que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ele era o verdadeiro apóstolo dos gentios, né? Ouvindo isso, eles louvavam a Deus e disseram a Paulo: veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram. E todos eles são zelosos da lei, mas eles creram no Senhor. Creram porque viram, por meio da palavra que eles conheciam, por meio do evangelho que eles conheciam, do Velho Testamento, eles perceberam que verdadeiramente eles haviam conhecido o Cristo, o enviado de Deus, a palavra viva, o Senhor Jesus. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Então já corria um boato lá em Jerusalém que Paulo ensinava os gentios a não se circuncidarem para viver como os de Moisés, porque era um novo tempo, era um novo testamento, era a graça, não era mais a lei. E Paulo recebia a informação que ele recebia do Espírito Santo, ele repassava aos gentios. Então muitos judeus já estavam ficando muito bravos com Paulo por causa dele ensinar dessa maneira que o Espírito Santo o instruía a ensinar. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens do ritual de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. A preocupação, né? A preocupação daqueles novos discípulos de mostrar que eles também pertenciam à lei de Moisés, que eles obedeciam à lei de Moisés, mas que agora era um novo tempo e era uma nova graça. E Paulo, então, quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem se abster só de 3 coisas: da comida sacrificada aos ídolos, que eu já expliquei no outro capítulo, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Eu já falei sobre isso em outro capítulo e não vou falar novamente, mas se vocês quiserem, vocês voltem lá e vejam como eles já haviam sido instruídos para se guardarem só disso. Não precisavam guardar toda a lei como faziam os judeus, mas dessas 4 coisas aqui, coisas que eram sacrificadas a ídolos, sangue, carne de animal estrangulado e imoralidade sexual, principalmente, né? Principalmente, não que as 4 são importantes, eles tinham que se guardar. E essa era a única instrução que eles davam aos gentios que haviam se convertido ao evangelho. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e fez o que eles falaram, purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias da sua purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Aí começou a perseguição, gritando: israelitas, ajudem-nos! Esse aqui é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Paulo não ensinava nada contra ninguém, ele só aumentou o poder que havia na palavra que eles já conheciam. Além disso, ele fez entrar gregos no templo, profanou este santo lugar. Para um judeu é muito difícil ele aceitar que você vai convidar pessoas que não são judias a entrarem e frequentarem o templo deles e serem como um deles, porque eles se consideravam um povo separado. E aquele chamado que Deus havia feito para eles, que dizia
que através do santo, do justo, de Jesus, ele iria agregar todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Isso para um judeu é muito difícil de aceitar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade como Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão e, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Eles arrancaram Paulo do templo. Tentando eles matá-los, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Aí os generais, os comandantes romanos ficaram sabendo que o tumulto estava acontecendo lá em Jerusalém. E como eles eram os que cuidavam do bem-estar e da ordem na cidade, eles foram até lá. Ele reuniu imediatamente oficiais, soldados, e com eles ele correu até a multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, eles pararam de espancar a Paulo, salvo pelos romanos, né? O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito. Por que você está apanhando? Por que te pegaram? O que você fez? Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Eles nem sabiam, na verdade, por que Paulo estava sofrendo toda aquela injustiça. Então, cada um falava uma coisa, né? Ah, é porque ele fez isso, é porque ele fez aquilo. Mas ninguém chegava num consenso. O comandante não estava entendendo nada, porque não entendia das leis judaicas, né? Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado até uma fortaleza. Quando ele chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Eles avançavam no Paulo, eles queriam pegá-lo de toda forma. Os soldados tiveram que erguê-lo, carregá-lo para ele não ser espancado pelos judeus. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele, acaba com ele. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: eu posso te dizer algo? E ele falou: você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria, fez um sinal à multidão e, quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. No próximo capítulo nós vamos ver qual vai ser o discurso de Paulo. Será que ele vai afinar? Será que ele vai querer se justificar para não ser morto, para não ser perseguido? Qual vai ser o discurso de Paulo? Vai ser um discurso muito bonito. Amanhã nós vamos revelar a vocês esse discurso, que Paulo, em meio àquela perseguição, em meio àquele tumulto, todo mundo querendo matá-lo, ele sendo levado preso pelos soldados romanos, protegido de certa forma pelos romanos, dos judeus, e agora ele pediu licença, mas para pedir perdão, para escapar do problema, Paulo vai pregar o evangelho a eles, vai contar a eles o que aconteceu com ele e como o Senhor abriu os olhos dele. Amém? No próximo capítulo, amanhã, em Atos 22, nós vamos ver esse poderoso discurso de Paulo àqueles judeus que queriam matá-lo. Amém? Um abraço e até amanhã. Deixa seu like, não esquece de compartilhar com alguém que você goste, que você ame, que você acha que goste dessa palavra, para nós continuarmos aqui viajando junto com o apóstolo Paulo. Amém? Um abraço, até amanhã.